Salve, salve! Programa Alternativa A. Hoje, ao gravado especial, temos uma convidada especial. Quem está assistindo no canal do YouTube já sabe quem é a nossa convidada especial. Você está nos ouvindo pela Rádio Universitária 102,1. Pode também assistir esta entrevista e as outras entrevistas do Alternativa A pelo nosso canal no YouTube, né? Programa Alternativa A. E pode ir lá curtir a gente no nosso Instagram, t.alternativa A. Bom, o programa Alternativa A tem a honra, mais uma vez, de receber aqui a querida Fátima Camargo, diretora do Instituto Mário de Andrade, contribuinte da cultura, que está aqui para falar, né, da 20ª edição do Chorando Sem Parar, festival que já, né, eu ia falar tradição em São Carlos, mas também conhecido na região, também até, eu diria, no Brasil aí, quem trabalha com música, mexe com música, tem aí o Chorando Sem Parar como uma referência, né. O Chorando Sem Parar, esse ano, na sua 20ª edição, homenageia aquele que é considerado praticamente o pai do choro, né, que é o Joaquim Calado, compositor aí do final do século XIX. E, queria agradecer a sua presença aqui no Alternativa A. Fátima, obrigado. Obrigada, eu que agradeço esse espaço maravilhoso que vocês nos oferecem aqui. Sei que os ouvintes são interessadíssimos em música, em ação cultural e então eu fico feliz aqui de ter esse espaço aqui também, né. Muito obrigada. Ô Fátima, o festival, né, a gente está gravando, então o programa vai ao ar no sábado, dia 14, já está rolando aí a programação do festival. Ele vai do dia 11, né, começou então na quarta-feira, né, e vai até amanhã, domingo, dia 15, certo? Podia falar um pouquinho, primeiro, claro, né, do homenageado, que é o Joaquim Calado. Como é que é o processo de escolha, Fátima? Para, olha, esse ano vamos fazer uma edição falando do Joaquim Calado. Como é que é essa pesquisa até chegar a esse nome? Eh, a gente sempre faz esse monta o festival, 1 ano antes, né. Na época que a gente está fazendo um, a gente já está com o outro pronto, assim, com o homenageado da outra edição e tudo mais. Então são alguns critérios, né. Às vezes a gente abre pelas redes sociais quem você gostaria de ver, homenageado na próxima edição. Eh, a gente faz uma lista de daqueles que já foram homenageados, né, e que deixa em aberto para as pessoas escolherem. Também a gente faz também por adequação, por exemplo, a gente acha interessante que uma edição tem uma sonoridade e um ambiente histórico e tudo mais diferentes, né, para a gente ir trazendo surpresas para o público e tudo mais. Então, por exemplo, quando a gente fez a edição Luiz Gonzaga, foi uma coisa super impactante, assim, para o público, de pensar: "Puxa vida, uma pessoa de um gênero conhecido tão diferente do choro, né, o baião e tal, e o Luiz Gonzaga cantava, e esse é um festival só instrumental e tudo mais". Então, é interessante a gente poder, falar que um dos objetivos do festival é também mostrar aspectos dos compositores que não são muito conhecidos, aspectos e o legado musical também, né. No caso do Luiz Gonzaga, ele passou ele passou a trabalhar com aquela caracterização da roupa da terra dele, e repertório mais o baião, e incorporar isso tudo na carreira artística dele, depois de um bom tempo que ele já estava trabalhando como compositor, como músico, isso é uma coisa muito então ele tem uma produção enorme, assim, de outros gêneros e de composições instrumentais mesmo, né. E essas partituras foram todas, naquela época tinham acabado de ser, transcritas, tinha uma série de coisas que eu fui vendo na pesquisa, eu falei: "Poxa, vamos fazer Luiz Gonzaga, né". E também é uma maneira da gente, mostrar para o público que o Chorando Sem Parar não é um festival de choro exclusivo, ele é um festival de música instrumental. Então, sempre a gente tem que bater nessa tecla
o conceito do festival qual é, né? Porque é difícil que o público tenha essa visão que quem produz e está trabalhando ali tem, né? Então a gente precisa sempre ficar lembrando isso. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar, né? Então, por exemplo, nesse ano, como é que a gente escolheu o Joaquim Calado? Se a gente está fazendo uma edição comemorativa, né, fazer 20 anos para uma ação cultural, é um tempo assim que para a gente é significativo, né? E então a gente quis falar um pouquinho da história do festival e principalmente da história do choro. Então a gente foi lá na criação do choro. Então escolhemos o Joaquim Calado, que é considerado o pai do choro, né? E contamos um pouco da história dele, porque o festival ele trabalha. ah, Se você quiser me interromper, senão eu vou falando sem parar. Tá? Tranquilo, pode deixar, quando for necessário eu vou te interromper. Fica tranquilo. É. Aí, Alex, o festival é muito importante a gente também lembrar sempre que a gente não fala que na parte musical tem show desse ou show daquele. Não que a palavra show seja depreciativa ou seja menor do que dizer apresentação musical. É só uma maneira que a gente usa para talvez as pessoas perguntarem por que não é show? Que a gente nunca usa essa palavra. E a gente tem a oportunidade de responder: "Não, é só que a gente gosta de diferenciar de alguma maneira para dizer que os artistas, eles não trazem um show pronto, a não ser que a gente convide um show pronto, que tenha muito a ver com a edição, como nesse ano tem, por exemplo". No geral, o que acontece é que a gente, propõe o homenageado em memória, e as pessoas têm que se inspirar nele e produzir um repertório exclusivo para o festival e até criar arranjos desse compositor nas suas interpretações, na sua visão, e trazer isso para o festival. Então, os artistas que vêm, eles têm um trabalho antes, né? Principalmente os estrangeiros, e principalmente quando os estrangeiros não são estrangeiros residentes brasileiros. Eles têm alguns que nunca tinham vindo antes. Então, se a gente convida. Claro que a gente sempre vai convidar um artista estrangeiro que a gente sabe que gosta muito da música instrumental brasileira, né. E não é difícil você achar um jazzista e até mesmo um músico erudito de outros países, europeus, americanos, asiáticos. Quem trabalha nessas áreas certamente conhece a música instrumental brasileira. E quando a gente convida, é um convite inusitado, eles acham interessante. E vem assim com muita. São muito receptivos. E vem por aquilo que a gente consegue. A gente não é um festival rico, assim, não tem investimentos, a gente não é um festival que traz um retorno de marketing como as empresas que patrocinam gostam, né? Um público de, sei lá, muitas pessoas. É um público que a gente está fazendo criação de público para essa música, para a música instrumental brasileira. Sempre é um território de resistência da música instrumental brasileira. São poucos os festivais tão exclusivos assim, né? Sem dúvida. Então, a gente tem essa maneira de ir construindo essas. Mas pode dizer, Alex. Não, quando, por exemplo, é feito o convite para algum músico estrangeiro, aí vocês enviam tipo um release, né, algumas músicas no caso, né, esse ano do Joaquim Calado, né, para ele ter uma ideia. Alguns provavelmente, se gostam, né, do choro, talvez conheçam, né, o Joaquim Calado. Como é que é esse processo? Esse ano a gente não tem do Joaquim Calado, mas a gente tem quando a gente, né, por exemplo, lembrar um do Ernesto Nazaré, por exemplo, né? O Ernesto Nazaré, a gente convidou um grupo inglês. E geralmente não é um grupo. Eu faço contato com uma pessoa, com um músico, que por acaso eu consegui com outro músico um contato que agora. Então é sempre ter uma rede assim até chegar, né? E sempre o que a gente precisa também dizer, esses estrangeiros que vêm são músicos de altíssima qualidade também, né.
como os nossos brasileiros que frequentam o festival. Então, quando ele vem, a gente primeiro conversa e se ele é receptivo, então a gente propõe, fala: "Então eu gostaria que você conhecesse o nosso homenageado em memória e posso mandar informações?" "Sim, pode." Aí o músico fica interessado na hora e começa a pesquisar até mais do que a gente vai mandando, né, ele vai ter um feedback super legal, assim, então. Daí a gente coloca também para ele que para ele participar, ele teria que participar da homenagem, que a gente não põe só o título, não é só Joaquim Calado. Ele inspira tudo o que acontece. Os músicos, o elenco, os repertórios, as atividades formativas, todas são inspiradas nesse homenageado em memória. Então, pra você ir construindo isso, você tem que ir fazendo isso ao longo do ano, né? A gente manda para os estrangeiros informações sobre o festival, o histórico de tudo que já aconteceu, todo mundo que já veio, manda todo quem foi o músico que a gente está homenageando, manda áudios para ele ouvir, né, das composições, solicita para que ele crie arranjos exclusivos para o festival, e ele vai se entusiasmando, porque vai ficando uma coisa que ele começa a curtir fazer, sabe. Não tem um caso que o porque quando a gente chega na pessoa e ele acha interessante, ele vai achar interessante tudo. Então e ele vem, eles falam isso: "Eu vim porque eu queria ver ao vivo tocando fulano, fulano, fulano e tal, e conhecer outros que eu ainda não conheço." A sensação que eu tenho, assim, de festivais, é festival ele significa o que significam os congressos da vida acadêmica, sabe. É o momento que a pessoa tem as palestras, né, que são as apresentações de palco pra gente, e o que funciona muito nos congressos é o coffee break, né. Então, para nós o que funciona muito é a passagem de som, é o backstage, é o camarim, sabe. Quando você chega no camarim, você encontra 2 músicos que nunca tocaram juntos ali, fazendo o maior som, baseado em outra coisa que não sei o quê, e a gente leva isso para o palco muitas vezes. Então, esse movimento que o festival produz, é uma pena que a gente nunca tenha conseguido filmar tudo e depois também. A gente tem muita bruta de filmagem, mas a gente nunca teve ainda recurso para fazer uma edição e se pra apresentar tudo isso. Mas a gente tem um material riquíssimo, assim, que a gente lamenta do que não foi gravado, sabe. Então, é é assim. Uma coisa que eu acho que é como você falou do Festival do Chorando, que eu já acompanho há algum tempo, é justamente essa possibilidade do, entre aspas, "o improviso", né, justamente esse momento do backstage ali no camarim, os músicos se encontram, começam ali a tocar juntos e depois isso é levado para o palco, pra apresentação, né, então ganha o público, ganha os músicos, né, que acabam aí fazendo essa troca, né. Ô Fátima, nós precisamos ir para apoios culturais, primeiro vamos pra música, né, o programa Alternativa está recebendo aí a Fátima Camargo, a organizadora do festival Chorando Sem Parar, está na sua 20ª edição, homenageando aquele que é considerado o pai, né, o criador do choro, que é o Joaquim Calado. No próximo bloco, temos música e depois apoios culturais. Quando a gente voltar, né, eu queria saber da Fátima por que que o Joaquim Calado é considerado o criador do choro, por que que ele é considerado, podemos chamá-lo talvez de pai, do choro, aqui do Brasil, certo? Então nós vamos para música, apoios culturais, daqui a pouco a gente volta com mais programa Alternativa A, hoje ao gravado.